Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Vamos para mais um dia de Devocional. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem que me tocou. Vocês devem estar acompanhando, né? Devem acompanhar aí a série de devocionais. E eu, essa semana, tive os feedbacks, né, de algumas pessoas que se diziam muitas vezes se sentirem diminuídas, sabe? Em seus propósitos, diminuídas em suas importâncias, ou de achar que está apenas conduzindo a vida de uma forma normal, de uma forma sem grandes perspectivas, sem grandes propósitos, de achar que muitas vezes estão passando por processos, né, de dor, de humilhação, e olhar para essa situação de uma maneira que lhes causa dor, não conseguindo ver importância naquilo que elas estão fazendo. E, coincidentemente, né, duas dessas pessoas foram extremamente importantes para mim na minha caminhada no Evangelho. Porque foram pessoas que, quando as situações se complicaram, elas foram algumas referências, né, para mim. Uma delas fez faculdade comigo, uma pessoa que desde a época de faculdade, uma pessoa cristã, uma pessoa com toda uma vontade de servir ao próximo, um amor, uma alegria no sorriso, no olhar, sempre muito dedicada, né, à família. E a gente sempre tinha, né, naquela pessoa uma amiga, sabe, tipo uma conselheira, pessoa que gostava muito de fotografar as coisas. Então, assim, os poucos registros que eu tenho da época de faculdade foram feitos por ela, né? Ela que fez vídeo, fez foto. E conversando, né, com ela falando sobre os problemas, as dores ali, relatando um pouco do momento conturbado, né, que ela estava vivendo. A outra que eu conheci através de uma empresa que eu prestava serviço, né, já como independente ali, como consultor. Foi basicamente como começou a nascer a Max, né, a Max TI. Eu prestava serviço para essas pessoas, eles abriram um empreendimento, e esse empreendimento, sim, não tinha nada a ver com os valores cristãos, as pessoas também não eram cristãs, e beleza, até que segue, era uma espécie de boate, cabaré, uma coisa desse tipo. E eu fui lá para fazer um serviço de rede, né, de ligar a questão dos computadores, preparar o material ali. Chegando lá, eu encontrei essa pessoa, fui atendido por ela, e aí foi um negócio muito curioso para mim, porque eu vi que ela tinha uma postura que não condizia com o lugar, né? Mas ela trabalhava ali, não exatamente no local, mas ela trabalhava para aquelas pessoas que eram donas daquele, ela fazia parte administrativa, então ela não permanecia lá. E aquilo, naquele momento, foi uma resposta de Deus para mim, porque eu estava no início, né, da conversão, eu estava até fazendo um propósito nesse dia, né, quando chegasse meio-dia ali eu ia parar para poder orar e entregar ali o jejum que eu estava fazendo. E eu estava num conflito interno muito grande, sabe, entre, poxa, eu sou cristão, o que eu estou fazendo aqui dentro de um lugar que tem um propósito completamente desalinhado com aquilo que eu estava vivendo, mas era um trabalho, era algo que eu precisava fazer porque eu precisava daquele dinheiro. E na hora que chegou do horário de meio-dia, né, eu virei para ela e falei assim, bom, eu preciso dar uma paradinha aqui. E fiz uma pergunta assim obviamente meio curiosa pro lugar, né? Eu falei, Patrícia, né? Eu falei, Patrícia, você tem uma Bíblia aí que eu preciso ler aqui um salmo para poder entregar o meu propósito? E ela
olhou para mim assim, entregou, né, naquele momento, né? Eu senti que ela também teve um tom de surpresa, né, ali. E ela falou assim, você tá em jejum. Eu já estranhei o fato dela conhecer o vocabulário, né, aquela coisa. Olhei sim, aí peguei, fiz lá a minha entrega e tal, continuei, né, devolvi a Bíblia dela, continuei fazendo meus trabalhos, tudo, e a partir daí a gente começou a desenvolver uma amizade. A gente, volta e meia, a gente sempre conversava, né, muitas coisas foram acontecendo aí no decorrer desses anos. E também conversando com ela eu percebi que ela estava ali com uma amargura muito grande, né, com uma dor muito grande dentro da alma por se achar talvez menos importante ou menos necessária do que ela gostaria de ser em Deus. E acho que todos nós temos isso, né? Quando você começa a desenvolver-se numa arte marcial, você quer ser muito bom naquilo. Quando você começa uma carreira, você quer ser muito bom naquilo. Quando você transita de carreira, você está estudando algo novo, você quer ser muito bom naquilo. E quando a gente vem para o reino de Deus, a gente costuma trazer esse peso de querer ser o melhor naquilo. E Deus não quer isso da gente, né? A gente, como ser humano, vive tentando colocar o máximo de empenho e performance em tudo que a gente vai fazer para se destacar naquilo ali. E a única coisa que Deus quer é que nós sejamos nós mesmos. E ele se preocupa com todas as pessoas, né? Ele se preocupa com todos os seus filhos. Ele tem cada um deles sendo usado da forma como eles são, de maneira espontânea, né? Deus usa a Luzimar, né, que estudou comigo na faculdade, pela sua disponibilidade, pelo seu sorriso, pela maneira como ela está falando de Deus e distribuindo amor, mesmo por dentro vivendo um enorme conflito. Assim como usa a Patrícia com a sabedoria, com o aconselhamento, com aquilo que ela consegue fazer, mesmo que dentro dela ela esteja enfrentando aquele dilema de, pô, eu poderia fazer mais, eu poderia ser mais. Mas não, ela e foi, não tenho certeza que não apenas na minha vida, importante e necessária exatamente do jeito como ela é. E para a gente entender que Deus realmente se importa com todos e que ele não descarta ninguém, e que ele dá a todos a mesma importância e que é que nós sejamos nós mesmos, para que a gente seja leve sempre, a gente percebe as passagens bíblicas que falam sobre isso, sobre a questão de lançar sobre ele o jugo, né? Trocar o fardo e você vai olhando ali e vai percebendo que ele assim, olha, eu quero que você leve uma vida não isento de problemas, não isento de, mas entendendo que o propósito está muito além do processo. E tem uma passagem que hoje me chamou a atenção, porque eu tenho certeza que na hora que eu li isso foi especificamente para essas duas pessoas hoje, né? A passagem de Lucas, capítulo 15, né, versos de 4 a 7, quando você tem ali a parábola que fala sobre a questão do pastor deixar as 99 ovelhas no aprisco e voltar para buscar aquela ovelha que se perdeu. E quando eu falo se perdeu, tá, gente, entenda, não é se perdeu, a pessoa mudou de comportamento, ela mudou de... ela se perdeu no mundo, como as pessoas, né, cristãs muitas vezes começam a falar, se desviou. Não, não é isso. Porque quando a pessoa se desvia, fica muito nítido que ela está desalinhada com o propósito. Muitas vezes a gente está sofrendo em disciplina, está sofrendo em regularidade, está sofrendo e mantendo a frequência dos cultos, mantendo a leitura diária, mantendo o devocional, mas internamente a gente está em conflito. E a perda, ela pode ser, né, a perda da direção, ela pode ser muito pior quando ela é dessa maneira. Porque as pessoas que estão ao redor, elas não vão conseguir, muitas vezes, captar esse detalhe. Você passa despercebido, vivendo e remoendo aquela dor dentro de você e não sendo consolado, conformado, né, com aquilo ali, sendo nutrido em você uma possibilidade de mudar essa visão. Quando ele fala que o pastor deixou as 99 no aprisco e voltou, ele voltou para buscar a que se perdeu. E
ali Deus não está falando de ninguém distante. Ele está falando de você, Patrícia, você, Losimar, de mim, Júlio, né, de você que nos ouve, da minha esposa, dos meus pais. Ele está falando de pessoas e que isso é feito em amor. Jesus contou essa parábola e apresentou números, né, apresentou os números de uma forma bem detalhada para revelar como funciona o coração do Pai, né? Ele apresentou os números para dizer, olha, comparativamente falando, é isso aqui, é dessa forma que Deus age. Eu tenho 99 aqui que estão tão apríticas, tão seguras, tão cuidadas, já olhei, tá tudo aqui, eu vou lá buscar a que se perdeu. E a ovelha perdida aqui não é a ovelha perdida em rebeldia, não é a ovelha perdida por uma escolha consciente, mas é, na maioria das vezes, a ovelha perdida que somente se distraiu, que se cansou, que se feriu na caminhada, ou que se afastou aos poucos, né, de quem ela realmente é em Deus, da essência dela, do quão importante, né, e vigorosa é a presença dela junto às pessoas que por algum momento estavam ali precisando da ajuda. E é óbvio que ou se feriu, né, ou se cansou, isso acontece com todo mundo, vai acontecer, Jesus deixou isso muito claro, né? Nós vamos ter aflições. Só que a gente precisa buscar aonde que está essa raiz de cansaço. Muitas vezes eu vejo isso hoje, né? A gente, por um excesso de ativismo dentro da igreja, você se perde de si mesmo no propósito de intimidade e de amor com Deus, né? De sentir o amor de Deus. Você está tão sufocado por assumir inúmeros compromissos e querer resolver tudo que você esquece de alimentar internamente a sua essência em Deus. O que mais me toca nesse texto, quando você lê a passagem inteira, e é sempre muito bom quando a gente lê um capítulo inteiro, quando a gente, né, contextualiza aquilo, quando a gente pega o capítulo antes, depois quando os temas são relacionados, você começa a olhar e fazer essa leitura, é que Jesus voltou, né, ali ele dá a parábola, para buscar uma. E ali ele não está dizendo que a ovelha gritou, entenda? Não está dizendo que a ovelha pediu socorro. Ele disse simplesmente que o pastor olhou, fez a contagem, ele deu a falta e ele falou, vou voltar para buscar. E assim é Deus com você. Assim é Deus na sua vida. Ele para tudo que ele estiver fazendo para ir atrás de você. Como ele parou, né, nos parou no que estávamos fazendo para nos movimentar para um lugar porque alguém precisava da nossa presença ali. Como ele parou determinadas pessoas para poder falar diretamente para você que ele se importa sim com quem você é, com quem você pode se tornar e aonde você está. Mas ele quer que isso seja algo leve. Isso não pode trazer para você uma cobrança tão profunda ou uma ocupação tão profunda que perca, né, que faça com que você perca a sensibilidade, a proximidade. Para um pai é muito mais gostoso receber o abraço do filho, né, do filho estar perto, do que ver o filho ali fazendo uma série de coisas para ele. Às vezes o que o pai quer é simplesmente o conforto de sentir, né, o reconforto de sentir o filho abraçado com o coração, né, dele aqui, ouvindo o coração do pai, com a cabeça recostada, ouvindo o coração do pai e sabendo que ele é amado, do que ele está ali fazendo alguma coisa para servir ao pai. Ele está fazendo uma comida para servir ao pai, ele está fazendo um café para servir ao pai. O simples fato de estar junto e de conversar e de estar disponível para o pai muitas vezes é muito mais importante do que estar servindo diretamente ao pai. Os momentos de serviço são essenciais, mas eles não podem sufocar todo o restante da sua vida. Uma outra coisa que a gente percebe, né, nesse texto é que
quando ele volta, ainda que a ovelha não tinha solicitado um socorro, tinha acontecido alguma coisa ali que ele estava ouvindo, né? Ele vai atrás, e o que isso significa na vida da gente é que mesmo quando a gente não sabe como orar, Deus se importa e vem. Mesmo quando a nossa fé está fraca, Deus se importa e vem. Mesmo quando a gente não tem força para voltar sozinho, Deus se importa e vem. Ou seja, não importa o que está acontecendo na nossa vida, Deus sempre está se movimentando na nossa direção. Sempre se movimentando na nossa direção. E Ele não espera a gente se explicar, Ele não espera a gente se limpar, Ele não espera nós merecermos alguma coisa, até porque a gente nunca vai merecer. Ele simplesmente vem ao encontro da ovelha, né? Ou seja, naquele momento ele pega a ovelha, coloca nos ombros. Isso não é uma atitude de humilhação, mas é uma atitude de amor. Ele está ali para carregar ela, já que ela não consegue fazer aquilo sozinha. Ele está ali, pega ela, coloca sobre os lombos e carrega ela para que ela possa voltar para casa e que ela esteja novamente com as outras ovelhas em segurança no aprisco. E ali, com certeza, ela vai receber um cuidado especial. Se ela estiver ferida, se ela estiver machucada, ela vai receber um cuidado especial até que ela esteja sã para poder fazer as outras coisas e para poder, né, junto com as outras ovelhas ali, continuar a vida normal. E, obviamente, essa parábola, ela não está falando sobre o cuidado de um homem com um rebanho que lhe dá dinheiro. Ela está falando justamente sobre o cuidado de Deus com a minha e com a sua alma. E se hoje você se sente longe, se sente deslocado, né, se sente cansado, né, preste atenção nesses 3 pontos. Primeiro, Deus não desistiu de você. Segundo, você não foi esquecido no caminho. E terceiro, você continua sendo o alvo da busca incessante de Deus. Ele continua buscando a você de forma incessante. A gente percebe que quando Deus fala da ovelha perdida, Ele está dizendo que você vale o caminho, você vale, né, Ele deixar aquelas 99 e voltar para te buscar. Você vale o esforço, você vale a busca. Então, se Deus está dizendo que Ele vem atrás de nós, é porque ainda há propósito nas nossas vidas. E ainda há uma possível restauração de seja o que for no nosso coração, no nosso ser, né? Uma restauração em nome do Pai, né? Em nome de Jesus. E sim, cada um de nós aqui está passando por essa, né, por essa vida, por essas tribulações, por esses sentimentos muitas vezes confusos, porque a gente precisa cumprir algum propósito, né? A gente tem coisas para poder caminhar, para poder evoluir. E o principal dessa jornada é entender que a jornada em si, ela é mais importante até do que o próprio propósito, porque é na caminhada que a gente vai evoluir, né? É na caminhada que a gente vai aprender, é na caminhada que a gente vai se desenvolver. E nessa caminhada Deus está com a gente o tempo todo, né? Ele comemora com a gente nos momentos de alegria, Ele chora conosco nos momentos de tristeza, Ele nos conforta no momento de profunda angústia, mas Ele não sai do nosso lado. Porque como cristãos a gente nunca pode deixar de esquecer, a gente nunca pode esquecer que o nosso maior prêmio vai ser justamente na vinda de Cristo. Vai ser justamente quando Jesus vier e nós termos a plena certeza e convicção de que valeu a pena ser fiel, valeu a pena esperar, valeu a pena passar por tudo isso para poder ver face a face, né? Estar com Jesus, estar com Deus face a face, termos um corpo glorificado e estarmos num lugar onde nós poderemos fazer isso sem sermos consumidos, né, por aquilo que habita dentro de nós. E é isso. Que Deus abençoe aí o seu dia, a sua semana, a sua vida.
né? Que Deus abençoe todos os seus entes queridos aí, todos os seus planos. E me faz um favor aí, né? Minha esposa chamou atenção com relação ao tempo do devocional. Vocês desculpem, né? No áudio eu estava tentando manter os devocionais mais curtos. Então eu peço que vocês comentem aí se tá muito longo, né? Porque às vezes o tema é bem complexo para a gente poder desenvolver. Se estiver muito longo, vocês me avisem que eu vou tentar encurtar um pouquinho aí esses devocionais, né? Eu vou tentar fazer de forma mesmo um scriptzinho, escrever alguma coisa para eu poder me ater aqueles pontos ali e não deixar, às vezes, a coisa ficar devagando, né? Mas é isso, me desculpem aí se o áudio tá longo, né? Se o vídeo tá longo. Que Deus abençoe vocês aí. Até a próxima.